Olá e bem-vindos ao nosso audiobook do livro O Mercado de Ações, de André Moraes. Neste audiobook, você aprenderá sobre análise técnica de ações e investimentos no mercado de ações. Este livro é uma excelente opção para aqueles que desejam aprender sobre esse assunto. Capítulo 1 Conceitos básicos de análise técnica. No primeiro capítulo, Moraes apresenta os conceitos básicos de análise técnica e como ela pode ser usada para analisar os preços das ações e identificar tendências de mercado. Ele explica que a análise técnica é baseada na premissa de que a ação do mercado, ou seja, o comportamento do preço das ações, tende a se repetir ao longo do tempo. Isso significa que a análise técnica pode ser usada para identificar padrões e tendências no mercado e ajudar os investidores a tomar decisões informadas sobre quando comprar e vender ações. Moraes também discute os diferentes tipos de gráficos usados na análise técnica, incluindo gráficos de linhas, gráficos de barras e gráficos de velas. Ele explica como cada um desses tipos de gráficos pode ser usado para analisar o comportamento dos preços das ações e identificar tendências de mercado. Por fim, Moraes discute os principais indicadores utilizados na análise técnica, como médias móveis, bandas de Bollinger e osciladores. Ele explica como esses indicadores podem ser usados para confirmar as tendências de mercado e identificar oportunidades de investimento. Capítulo 2 Teoria de Dow. No segundo capítulo, Moraes apresenta a teoria de Dow, que é uma das teorias mais importantes da análise técnica. Ele explica que a teoria de Dow é baseada em 6 princípios básicos, incluindo a premissa de que o mercado se move em tendências primárias, secundárias e terciárias. Moraes também discute os diferentes tipos de tendências, incluindo tendências de alta, tendências de baixa e tendências laterais. Ele explica como identificar essas tendências usando a teoria de Dow e como usar essa informação para tomar decisões informadas de investimento. Por fim, Moraes discute como a teoria de Dow pode ser aplicada a diferentes tipos de ações, incluindo ações de crescimento, ações de valor e ações de dividendos. Ele também discute como a teoria de Dow pode ser usada para identificar oportunidades de investimento em diferentes setores da economia. Capítulo 3 Padrões gráficos. No terceiro capítulo, Moraes apresenta os diferentes tipos de padrões gráficos, como triângulos, cabeça e ombros e bandeiras. Ele explica como esses padrões podem ser usados para identificar oportunidades de investimento e confirmar as tendências de mercado. Moraes discute os diferentes tipos de padrões de reversão, incluindo padrões de topo duplo, padrões de fundo duplo e padrões de cabeça e ombros invertidos. Ele explica como esses padrões podem ser usados para identificar oportunidades de investimento quando uma tendência de mercado está prestes a mudar de direção. Capítulo 4 Indicadores de análise técnica. No capítulo 4, Moraes apresenta uma variedade de indicadores de análise técnica, incluindo indicadores de tendência, osciladores e indicadores de volume. Ele explica como esses indicadores podem ser usados para identificar tendências do mercado e pontos de entrada e saída para investimentos. Moraes começa discutindo os indicadores de tendência, como as médias móveis, as linhas de tendência e as bandas de Bollinger. Ele explica como esses indicadores podem ser usados para identificar a direção geral do mercado e os pontos de suporte e resistência. Em seguida, Moraes discute os osciladores, que são indicadores usados para medir a força de uma tendência. Ele apresenta o índice de força relativa, a RSI, o estocástico e o MAC, a média móvel de convergência e divergência, e explica como eles podem ser usados para identificar pontos de entrada e saída no mercado. Por fim, Moraes discute os indicadores de volume, que medem o volume de negociação das ações em um determinado período de tempo. Ele explica como os indicadores de volume podem ser usados para confirmar as tendências do mercado e identificar pontos de reversão. Moraes enfatiza que, assim como com a teoria de Dow e os padrões gráficos, é importante usar uma combinação de indicadores de análise técnica para tomar decisões informadas de investimento. Ele também lembra os leitores de que a análise técnica não é uma ciência exata e que é importante continuar monitorando e ajustando suas estratégias de investimento conforme necessário. André Moraes destaca a importância da educação financeira para todos os investidores. Ele acredita que a educação financeira deve ser vista como uma jornada contínua e que os investidores devem sempre buscar aprender e melhorar suas habilidades de investimento. Moraes enfatiza que o mercado de ações pode ser imprevisível e que os investidores devem estar preparados para lidar com a volatilidade e as flutuações do mercado. Ele enfatiza que a análise técnica pode ser uma ferramenta poderosa para os investidores, mas que é importante usá-la em conjunto com uma estratégia de investimento sólida e um bom gerenciamento de risco.
O autor também enfatiza que não há uma única estratégia que funcione para todos os investidores e que cada pessoa deve desenvolver sua própria estratégia de investimento, levando em consideração seus objetivos financeiros, tolerância ao risco e estilo de vida. Ele encoraja os leitores a serem pacientes, disciplinados e a não deixarem as emoções influenciarem suas decisões de investimento. Em resumo, o mercado de ações é uma excelente introdução à análise técnica para investidores iniciantes e intermediários. Ele fornece uma visão clara e abrangente da análise técnica e apresenta uma variedade de ferramentas e estratégias que os investidores podem usar para tomar decisões informadas de investimento. Ao enfatizar a importância da educação financeira e da disciplina, Moraes oferece uma abordagem prática e realista para investir no mercado de ações.